o sentido da tua vida? O Dr. Viktor Frankl, fundador da abordagem da logoterapia, mostra o quanto que a resposta dessa pergunta é fundamental para que possamos ter uma vida mais harmoniosa. Esse é o Fala Amigas, seja muito bem-vindo. Hoje vai ser bravo, o negócio vai ser filosófico, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está me assistindo. Essa aqui é a maravilha aí do YouTube. Aí vai a hora que você estiver me vendo. Sim, eu tenho certeza que você em algum momento da sua vida já se perguntou, cara, qual o sentido da minha vida? Foi diante desse pressuposto que Viktor, um psiquiatra austríaco, começou a sua tese. Viktor, aos 16 anos de idade, já escrevia sobre isso. E vejam bem, ele aos 16 anos de idade já dava palestras para sua comunidade sobre o sentido da vida. Logo depois, aos 19 anos, Viktor entra na faculdade de medicina, obviamente se interessando pela psiquiatria, e aí, não tão satisfeito, ele já começa a trocar logo carta numa lapada só com Freud, né? Pra aquela época, meu amigo, era um WhatsApp, entendeu? Tava ali já trocando um WhatsAppzinho com tio Freud. Aos 25 anos de idade, Viktor já era reconhecido como um brilhante psiquiatra e dava palestras na Europa inteira. Eu tenho dó, se fosse meu primo eu ia estar enrolado. 25 anos de idade já dava palestra na Europa toda. Em 1930 ele assume a ala de psiquiatria do Hospital de Viena, onde tinha um número enorme de pacientes internados por conta de ideações suicidas. Viktor assumiu justamente porque sua abordagem ela era focada em preencher o vazio existencial dessas pessoas. Infelizmente, a vida de Viktor tem uma reviravolta muito dramática. Com a chegada dos nazistas lá em Viena, ele se recusou a ir para os Estados Unidos, onde ele tinha um visto e poderia ficar lá refugiado. Decisão essa que salvou milhares de pacientes com problemas mentais, justamente porque ele impediu que fosse cometida a eutanásia com esses pacientes. O destino da família de Viktor foi trágico. Primeiro começou com o aborto que sua esposa sofreu pelos soldados alemães. Logo depois ele perdeu ela e o seu pai nos campos de concentração. Os dois morreram por exaustão no trabalho e a sua mãe foi morta em uma câmara de gás. A única que conseguiu sobreviver foi sua irmã, que teve que sair e se refugiar lá na Itália. Viktor passou 3 anos nos campos de concentração, onde no livro dele, Em Busca do Sentido, ele detalha como foram esses anos lá. Mas afinal, Jefferson, no que se baseia a logoterapia? Logo vem do grego logos, que significa sentido. Todo ser humano caminha em busca de um sentido para a sua vida e para a sua existência. E quando esse sentido não existe ou entra em conflito com a sua vivência, o ser humano entra em algum sofrimento. Viktor tinha uma frase muito conhecida e muito famosa, que era a seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Viktor fala que a logoterapia é bem diferente da psicanálise, que ela procura voltar o indivíduo para o futuro, para como ele vai reagir em diante, em dar sentido no aqui, no agora e no futuro. Quando o indivíduo não tem esse sentido de vida, ele entra em uma frustração existencial. E quando isso acontece, Viktor dá o nome de neuroses noogênicas. É o que? O que, rapaz? Elas são neuroses diferentes do conceito da psicanálise. Elas são neuroses que são baseadas e fundamentadas no sentimento existencial humano. Veja bem um exemplo. Frank atendeu um paciente que vinha de uma terapia da psicanálise. Fique bem claro aqui que eu não estou falando mal da psicanálise, certo? Eu só estou falando o caso. Esse paciente era um advogado que trabalhava em um certo setor do governo e ele tinha que lidar com relações internacionais, outras autoridades, pessoas acima dele, enfim. O analista desse paciente chegou à conclusão que ele deveria se conciliar com seu pai, porque esse mal-estar, esse sofrimento dentro do trabalho dele derivava dessa relação problemática com o pai. Depois de um tempo atendendo esse paciente, percebeu que aquele emprego não fazia mais sentido para aquele paciente e que aquilo era simplesmente uma crise existencial do seu trabalho, porque aquele trabalho não tinha mais sentido para ele. Posteriormente, aquele paciente mudou de trabalho e automaticamente todo o seu conflito e toda a sua indignação e sofrimento com o trabalho simplesmente deixaram de existir. Viktor se debruça um pouco sobre o sofrimento porque ele diz que em alguns momentos o sofrimento é tratado como patológico quando na verdade é algo fundamental para a nossa vida. A logoterapia se baseia em dar sentido à existência humana e logo dar
sentido à vida do próprio indivíduo. A logoterapia é baseada em auxiliar que o paciente dê sentido às suas situações. Olha para você ver, ele atendeu uma vez um paciente que chegou também com essas queixas, que estava muito mal, de que a vida dele estava muito ruim, que não tinha sentido nenhum. Ele simplesmente virou para ele e perguntou: por que você não se suicida então? Esse psicólogo aí é bom, viu? Naquele momento o rapaz teve um choque e começou a falar: eu não vou fazer isso, porque eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, eu tenho pessoas que eu amo, que vão sentir minha falta. Naquele momento ele começou a trabalhar com o paciente dele em dar sentido à existência. Sentido esse que já existia, mas o paciente não estava conseguindo ver. Uma das últimas ferramentas da logoterapia como técnica que Victor nos apresenta são em pacientes neuróticos, aonde ele nos apresenta a técnica da intenção paradoxal. Ele pedia para que os seus pacientes neuróticos, compulsivos, obsessivos, eles pensassem naquele medo ou naquela compulsão deles. Uai, mas o cara não tem fobia do negócio, não tem medo do negócio, como eu vou pedir para ele pensar nisso? A intenção é, quando eu penso naquilo, quando eu reflito sobre aquilo, quando eu passo a não ter mais medo daquilo, eu consigo superar essa patologia compulsiva obsessiva. Nós temos o exemplo de um paciente que era médico e toda vez que conversava com as pessoas ele suava bastante. Mas era assim, muito suor mesmo. Entendeu? E ele passou a só de pensar em conversar com alguém suar bastante. Victor foi lá nele e falou: oh, meu querido, eu quero que você faça o seguinte. Toda vez que você for conversar com alguém, você vai mostrar para ela o quanto que você pode suar. Essa era a técnica de Victor. A partir do momento que o paciente começava a pensar naquilo, toda aquela tensão e ansiedade antecipada eram extinguidas. E, logicamente, o paciente não ficava em um estado de hipertensão. Era anulada essa hipertensão e ele, com o passar do tempo, parou de apresentar esse suor. Porque tudo aquilo começou a ter um sentido para o paciente, que essa é a base da técnica da logoterapia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham esclarecido um pouco. Se você não conhecia a logoterapia, deixe aí o seu comentário. Se você já conhecia, deixe o seu comentário também. Dê o seu like, compartilhe e seja feliz. Só para lembrar, esse episódio foi roteirizado e foi feito, idealizado por mim e por alguns colegas da minha sala. Eu sou estudante de psicologia, estou no 4º semestre. E o texto ao qual nós baseamos este episódio foi indicado pela professora Aline, professora de Teorias Humanistas lá no IESB. Muito obrigado e até logo!